O Batman é o bem mais precioso da DC, e sem ele, o DCU não vai funcionar. De todos os super-heróis, ele é o mais importante do universo DC, e o filme dele precisa ser priorizado quanto antes, assim como está sendo o filme da Mulher Maravilha, por exemplo. Dito isso, hoje eu vou desenvolver o meu próprio filme do Batman. Considerando que já temos confirmado que é a presença do Robin Damian Wayne e a direção do Andy Muschietti. Eu também vou fazer os fancasts dos personagens e definir o visual de cada um. Antes de começar, eu gostaria de agradecer muito a vocês, porque em menos de uma semana de canal, a gente já tá quase com 1000 inscritos, e isso é incrível demais. Muito obrigado a todo mundo que tá comentando nos vídeos e me apoiando. Isso tá sendo uma aventura muito divertida, e eu espero que a gente continue com essa comunidade legal aqui no canal. Muito obrigado, gente. Bom, vamos ao que interessa. Considerando que o filme do Cara de Barro vai se passar em Hollywood, eu vou supor que no final do filme ele volte para Gotham City. E aqui aconteceria um encontro do Coringa com o Cara de Barro. No final do filme mesmo, ou em uma cena pós-crédito. E o Coringa, iria fazer a cabeça do Cara de Barro falando coisas do tipo: o Batman vai atrás de caras como nós. Ele vai atrás de você e te colocar no asilo Arkham contra a sua vontade, apenas por você ser diferente das outras pessoas. Alguma coisa assim ele ia falar pra ele. Fazendo assim o Cara de Barro se virar contra o Batman e dando um gancho pro filme Batman, o Bravo e o Destemido. No início do filme, vemos um flashback do Coringa, interpretado pelo Austin Butler, matando o Jason Todd, interpretado pelo Jacob Elord. O Batman, interpretado pelo Lucas Bravo, chega no local e segura o Jason no colo, e sai caminhando em direção à câmera. Então o Bruce acorda assustado. Ele tá com a barba um pouco grande, então ele vai até o banheiro e tira a barba. Ele toma café na Batcaverna enquanto conversa com o Alfred, interpretado pelo Ian McKellen, e eles conversam sobre como tá cada vez mais difícil lidar com crime em Gotham e coisas assim. Então o Alfred diz que ficaria feliz se o Batman desse um tempo para si mesmo. Então o Bruce diz que a missão dele ainda não acabou e hoje é mais um dia. E aí corta para uma cena de ação onde vemos o Batman usando um traje mais ou menos parecido com o traje do Batman do Neil Adams em uma noite chuvosa lutando com um crocodilo num beco. Aqui a gente já veria o caminho que o Andy Muschietti vai seguir nas cenas de ação, e a gente vê algo parecido com o que é o Batman do Michael Keaton no filme do Flash. Aquelas cenas são a melhor parte daquele filme, e eu acho que ele vai querer seguir esse mesmo caminho no filme do Batman. O Batman derrota o crocodilo e deixa ele no chão. A câmera se aproxima lentamente pelas costas dele, e ele pergunta: "O que você está fazendo aqui?" Então a câmera vira e mostra atrás dele a Talia al Ghul, interpretada pela Claudia Doumitz. Ela veio para deixar o Damian Wayne, interpretado pelo Carter Rockwood, com o Bruce, porque o Ra's al Ghul foi assassinado e ela precisa ir atrás do assassino. E ela não pode deixar o Damian sozinho com a Liga das Sombras, porque o assassino também quer matar ela e o Damian. Então ela dá um beijo no rosto do Batman e vai embora. O Batman manda então o Damian entrar no Batmóvel, então ele dirige até a Batcaverna. E é nessa cena que aparece o título do filme bem grande na tela: Batman, o Bravo e o Destemido. Chegando na Batcaverna, a gente vê que a Batcaverna é totalmente fiel aos quadrinhos. A gente vê o dinossauro, a moeda gigante, a carta do Coringa gigante, abismos gigantes que lembram Batman Animated Series e até a Batcaverna do Tim Burton. E a gente vê uma parede cheia de manequins com os trajes que o Batman já usou em batalha e os trajes dos Robins Dick Grayson e Jason Todd. O Tim Drake estaria na equipe dos Jovens Titãs como Robin, e o filme dos Jovens Titãs aconteceria antes do filme do Batman. E guardem essa informação que vai ser importante mais pra frente. Nessa cena, o Batman explicaria pro Damian quem foi o Dick Grayson e por que ele não é mais o Robin. Ele explica que o Dick Grayson seguiu adiante e virou Asa Noturna. Mas, quando o Damian pergunta sobre o Jason, o Batman não responde e manda o Alfred levar o Damian para a mansão. Entre os trajes do Batman na parede, a gente vê um traje parecido com o do Michael Keaton, fazendo referência, e também na Batcaverna a gente vê um Batmóvel igual ao do Adam West, da série de 66, mas sem as rodas. O Alfred leva o Damian para a mansão e acomoda ele num quarto. No dia seguinte, o Batman sai para patrulhar e no meio de uma luta contra o Pinguim, chega um cara com uma jaqueta marrom e um capacete vermelho batendo e
matando o pinguim com uma arma. O Batman tenta ir atrás dele, mas acaba perdendo ele de vista. Ele volta e se agacha diante do corpo do pinguim e segura o pinguim no colo. Então começa a chover, ele ouve sirenes e larga o pinguim e foge dali. O assassinato do pinguim vira notícia no mundo todo e agora todo mundo se vira contra o Batman, porque todo mundo acha que o Batman começou a matar. A polícia até vai atrás dele, mas ele consegue escapar para a Batcaverna. O Damian vê a notícia na TV do quarto e vai até a Batcaverna falar com o Batman. Ele pergunta se o Batman realmente começou a matar e se ele pode participar disso. Então o Batman fica bravo e ele fala a verdade pro Damian. Ele fala que quem matou o pinguim foi na verdade um homem de jaqueta e capuz vermelho, além de também dar uma lição de moral sobre o quão errado é matar e que ele deveria parar com essas ideias. O Damian retruca ele dizendo que o vô dele foi assassinado e ele quer vingança e vai atrás do assassino com ele querendo ou não. Então o Batman responde que vingança não leva ninguém a lugar algum. E aí temos a primeira grande discussão dos dois, onde termina com o Batman mandando o Damian subir pro quarto dele e o Damian encerra a cena falando algo do tipo: talvez esse capuz vermelho seja o verdadeiro herói de Gotham. Na próxima cena vemos o comissário Gordon, interpretado pelo Bryan Cranston, ativando o bate-sinal. O Batman vai até lá e fala pro Gordon que não foi ele que matou o pinguim, mas sim um tal de capuz vermelho. O Gordon fala que ele já imaginava e que eles precisam ir atrás do verdadeiro assassino, pois Gotham está um caos, desde que o Batman matar virou notícia. O Batman sai para mais uma patrulha na noite seguinte e o Damian fica na Batcaverna treinando suas lutas e tudo mais. No meio de uma luta com os bandidos, o capuz vermelho aparece de novo e mata um dos bandidos. Os outros conseguem fugir. O Batman pergunta pro capuz vermelho por que ele tá fazendo aquilo. O capuz vermelho olha pro Batman e demora para responder. Então ele fala: eu teria terminado o trabalho se você não tivesse se metido. Então ele joga uma bomba de fumaça no chão e some de vista. O Batman cobre o rosto com a sua capa e o Alfred fala com ele por uma escuta que ele tem no capacete e fala que o patrão Bruce precisa voltar logo. Batman então pergunta o motivo e o Alfred responde: o Damian Wayne sumiu. Então vemos o Alfred parado na frente da janela do quarto do Damian aberta. O Batman volta para a Batcaverna e conversa com o Alfred. Depois dessa conversa, ele volta para as ruas e encontra o Damian lutando e quase matando um bandido. Ele impede o Damian de fazer isso, o Damian fica bravo e fala que estava quase terminando o trabalho, então o Batman briga com ele e fala que não é assim que se resolvem as coisas. O Damian responde: agora eu entendi porque os outros Robins te abandonaram. O Batman então fica muito sentido e ele fica muito bravo e grita pro Damian entrar no Batmóvel. O Damian fica sem ter o que fazer e entra no Batmóvel. Os dois vão até a Batcaverna e o Alfred tenta acompanhar o Damian até a mansão, mas o Damian recusa e diz que sabe o caminho. O Alfred pergunta pro Bruce por que eles não conseguem se entender, ele e o Damian. O Bruce então responde pro Alfred que matar não é o caminho certo e que ele sabe muito bem disso, e ele fala que vingança só corrói a mente das pessoas. O Alfred fala: ele é o seu filho, você não deve julgá-lo por isso. Afinal, você já esteve no lugar dele. Você já quis vingança pelos seus pais tanto quanto ele. O Bruce reflete um pouco sobre isso e pensa na frase que o Damian disse, que é por isso que os Robins abandonaram ele. Então ele tira a máscara e sobe para a mansão. No outro dia, ele vai patrulhar de noite e luta contra o Cara de Barro. O Cara de Barro fala que o Coringa tinha razão e que o Batman vai matar ele, assim como ele anda fazendo com todos os bandidos de Gotham. O Batman fica meio confuso e o Capuz Vermelho chega dando tiros no Cara de Barro. Obviamente não funciona e o Cara de Barro consegue escapar. O Batman e o Capuz Vermelho conversam. O Batman fala que o Capuz Vermelho tá deixando um rastro de sangue por todo lugar que ele pisa e esse sangue tá caindo nas mãos dele. O Capuz Vermelho pergunta por que isso seria ruim. Afinal, o crime até diminuiu depois que ele começou a matar. E o Batman responde que o crime só diminuiu porque o número de vidas também diminuíram. E ele não podia ditar quem merece viver e quem não merece. O Capuz Vermelho então fala: é por isso que você sempre acaba sozinho. Então ele lança uma bomba de fumaça e sobe pelo prédio. E completa a frase: pai. O Batman fica assustado e começam a passar flashbacks da morte do Jason Todd. O Batman descobre então que o Capuz Vermelho é o Jason Todd. Corta pra Batcaverna e ele já tá conversando sobre isso com o Alfred. E o Alfred parece bem emocionado. O Damian então desce pra Batcaverna e o Batman pergunta por que ele tá tão calado. E o Damian responde que só queria tentar ajudar, assim como os Robins ajudavam ele. E que ele quer muito vingar a morte do avô dele. O Batman fala pro Damian que não é com vingança que se resolvem as coisas
coisas e conta toda a história dele pro Damian. Ele fala que já foi assim um dia, mas só resultou em tragédias e mais problemas. O Damian pede desculpas indiretamente por ter feito o que fez e diz que só estava tentando ajudar. O Batman vira de costas e parece um pouco pensativo. Um vídeo do Capuz Vermelho aparece no telão da Batcaverna e ele tá apontando uma arma para a cabeça do Coringa e falando que se o Batman não aparecer em 10 minutos para matar ele, ele mesmo mata o Coringa. Então o Batman pergunta pro Alfred: Alfred, o traje já está pronto? O Alfred diz que vai buscar o traje, então o Damian pergunta: que traje? Então aqui corta para um take do Batman e do Damian Wayne usando finalmente o traje de Robin, os dois indo em direção ao Batmóvel. Os dois chegam no local e o Batman e o Capuz Vermelho têm uma conversa profunda. O Jason conta como ele ressuscitou através do poço de Lázaro e o Batman diz que sente muito por tudo que aconteceu e que ele tentou ir salvar ele. O Jason olha pro Damian Wayne e pergunta pro Batman se ele arrumou um outro Robin para deixar ele ir embora, assim como ele deixou todos os outros por puro egoísmo. Ele também fala que matar o Coringa poderia redimir o Bruce, então ele joga uma arma nas mãos do Batman e tenta obrigar ele a matar o Coringa. O Damian joga um batarangue nas mãos do Jason e dá um chute na cara dele. Então o Jason deixa cair a arma no chão e o Damian chuta a arma em direção ao Batman. O Batman joga as armas no Batmóvel e manda o Batmóvel pra Batcaverna. Então ele diz pro Jason: chega, agora acabou. E termina com o Jason dizendo que se o Coringa tivesse espancado o Batman até a morte, ele teria caçado ele até os confins da Terra para vingar a morte do pai dele. E então cai uma lágrima no rosto do Jason Todd. O Batman diz que sente muito e vai embora. Na Batcaverna, o Damian recebe um vídeo do Exterminador, interpretado pelo Josh Brolin, matando a sua mãe, a Talia al Ghul. O Exterminador fala que o próximo vai ser o Damian. Então o Batman diz que o Damian não precisa se preocupar porque ele vai proteger ele. Então o Asa Noturna, interpretado pelo Grant Gustin, chega na Batcaverna. O Bruce pergunta o que ele tá fazendo lá, e o Alfred diz que sentiu a falta do patrão Dick Grayson. Então o Dick Grayson diz que o Tim Drake saiu dos Jovens Titãs, e os Jovens Titãs não são a mesma equipe sem um Robin. E isso realmente aconteceria no final do filme dos Jovens Titãs, que se passaria antes desse filme, como eu comentei com vocês no início do vídeo. E depois de falar isso, ele olha pro Damian. Então o Bruce diz que o Damian ainda não está pronto e que ainda tem muito a aprender como Robin. Na cena final, os dois recebem um chamado no telão da Batcaverna e os dois entram no Batmóvel e vão pra batalha. Os dois chegam na batalha, saem do Batmóvel e pulam em direção à câmera. E assim termina o filme. O pós-crédito seria o Batman e o Robin voltando de Batmóvel para Batcaverna, com os trajes rasgados e desgastados depois da batalha, enquanto escutam ali algum rock metal. A história do Damian Wayne com o Exterminador e o assassinato do Ra's al Ghul seria explorado em uma série solo do Damian Wayne, ou em uma sequência desse filme do Batman, ou talvez em um filme dos Jovens Titãs, onde eles lutam contra o Exterminador e então o Damian ingressa na equipe. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu não aprofundei algumas partes porque isso é só uma ideia e não literalmente um roteiro completo de um filme. Inclusive, vocês devem até ter notado que eu usei Batman contra o Capuz Vermelho e Batman Filho como as minhas maiores inspirações nessa história. Bom, basicamente seria isso. Contem aqui o que vocês acharam e o que vocês mudariam nessa história. Eu vou curtir todos os comentários. Se quiserem que eu faça um roteiro para o filme dos Jovens Titãs, curtam bastante esse vídeo. E é isso. Até a próxima. Fui!